Não diminua o seu sonho para caber na sua fé. Ao contrário, peça a Deus para que Ele aumente a sua fé. Porque Deus é um Deus poderoso, Ele é um Deus grandioso, Ele é um Deus que se importa, Ele é um Deus que nos vê. Só que o que é para eu fazer, para você fazer, Ele não vai fazer. Então, tem coisas que você vai ter que dar passos, sim. Dar passos de fé, não com irresponsabilidade, com responsabilidade. A palavra de Deus diz aqui em Romanos 4,17: chama as coisas que não são como se já fosse. Que é você chamar as coisas à existência. Né? Algo que você gostaria muito, que você tem orado, que você tem buscado, que você sonha, que você já sonhou há muitos anos com isso. Mas ao longo dos anos o tempo foi passando e você não vê nada se movendo, nada acontecendo. Mas a minha pergunta é: o que você já fez para chegar mais perto do que você coloca diante de Deus? Porque às vezes a gente fica muito no campo só da oração, jejua e isso e aquilo, entendeu? E nada tá se movendo. Primeiro, o jejum não é uma moeda de troca, né? O jejum é algo que nos deixa mais sensível à voz de Deus e é algo que Deus vai nos transformando. Não é para Deus nos dar algo. Claro que pode acontecer situações que no período ali que você está jejuando, fazendo propósito com Deus, sim, de você receber aquilo que você tem buscado. Por quê? Porque no processo do jejum, Deus foi transformando você, Deus foi te moldando, te preparando para você receber. Então, sim, pode acontecer, mas não é o foco do jejum. E essa questão do que eu falei aqui, né, de Romanos, para a gente chamar a existência como que se já fosse, tem muito a ver igual Hebreus 11:1, que fala: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, você não precisa ver primeiro para crer, entendeu? Você não tem que estar com todas as respostas, você não tem que estar lá já com o dinheiro na sua conta para você crer que Deus pode fazer e que Deus está trabalhando na sua vida. E às vezes vai estar nesse processo de você estar orando e todas as circunstâncias à sua volta parece, quanto mais você está orando, parece que, né, não está acontecendo. Mas existe batalhas espirituais, existe guerras espirituais para que você não viva a promessa de Deus, porque sempre quando nós recebemos algo da parte de Deus, nada é só sobre nós. O nome de Deus é glorificado. Pessoas à nossa volta, né, vão ser tocadas, dependendo do que você está colocando diante de Deus, pessoas vão ser abençoadas também, né, diretamente com o que você vai receber na sua vida. Então, há uma batalha. Mas hoje, o que você pode fazer que vai te deixar mais perto do que você tem apresentado diante de Deus? Né? Porque quando Deus, por exemplo, fez a promessa a Abraão, né, que lhe daria um filho, ele não olhou, né? Assim, ele não ficou com o foco dele. Meu Deus, eu sou velho, como que... Tipo, olhando para a mulher dele, o ventre da mulher dele, velha, né? Abraão com quase 100 anos. E como que isso ia acontecer, né? Humanamente, se ele fosse ficar focado nisso, realmente ele não viveria a promessa. Mas aquele que fez a promessa é fiel. E ele creu contra a esperança. Ele não deixou a incredulidade tomar conta dele e ele confiou, né? Que ia viver e ele viveu, né? A promessa de Deus. Então, o mais importante para mim e que eu deixo como dica é: primeira coisa, não fale para ninguém, porque
o coração do ser humano é terra que ninguém conhece. Às vezes aquela pessoa que tá ali, ó, batendo ali no seu ombro, dentro dela, ela não quer, ela, entendeu? Ela não quer que você viva aquilo. Ela tá debochando nas costas, tá rindo nas suas costas, ou às vezes até na sua cara também. Tipo, ai, para, né? Achando você boa, deixa. Eu sou aquela que eu não falo. Eu só falo depois que acontece. Já fui muito boca de sacola, mas hoje em dia, não. E quando eu fiz a minha primeira viagem em 2019, eu fiquei quietinha. Eu só falei pra mim, inclusive pra minha mãe também, viu? Eu só falei faltando 2 semanas para eu viajar. Então, esse negócio de a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova da coisa que você não vê. Então, assim, o que você pode fazer hoje? Se você tem vontade de, sei lá, aprender inglês, fazer intercâmbio, você fala, gostaria tanto de estudar inglês na escola, mas você não tem condição. Gostaria tanto de fazer um intercâmbio em outro país e tal. Mas hoje, o que você está fazendo? Você já está estudando inglês? Já criou uma rotina de estudo? Hoje tem muita coisa de graça. Já ligou para escolas, agências para fazer um orçamento, né, de quanto é? Já sabe o preço? Parece impossível, só coloca diante de Deus. Anote tudo, tudo que você pesquisou, escreva. Quando você for orar, presente diante de Deus. Na minha época, em 2019, aliás, eu já estava velha, tá? Velha assim, 38 anos mais ou menos. Foi a minha primeira vez que eu vim para a Europa e eu sempre tive vontade a minha adolescência inteira de fazer intercâmbio, mas era algo muito caro, muito surreal para mim. Então, eu fui vendo, pesquisando, pesquisando e apareceu o intercâmbio voluntário. E foi o que coube no meu bolso. E para mim estava super ok, porque eu ia realizar o meu sonho. Então eu fiquei 6 meses trabalhando sem pegar folga, sem estar com a minha família, sem estar com meu filho. 6 meses ali direto. Paguei praticamente todas as coisas à vista. Na época o euro era mais barato, eu fui comprando euro, fui guardando. E eu só falei, faltando 2 semanas, como eu falei. Pronto, aconteceu. Entendeu? Você tem que dar passos que você saia só do pensar, do orar e do ficar falando. Você vai decretando, falando as palavras de Deus, ore a própria palavra de Deus, entendeu? E siga. Se sei lá, vontade de comprar uma casa, mas hoje, assim, zero possibilidade quando você olha, ligue, agende uma visita, mesmo que você não tenha nada, pise, chega lá no lugar, entendeu? Fale, Deus, era isso aqui que eu quero, é isso que eu quero para minha vida, entendeu? Mesmo que você não tenha nada, para depois vai embora, coloque diante de Deus, dê passos de fé, ligue, busque site, sabe? Então, assim, dê passos que te levem mais perto. Às vezes você quer viajar para um lugar, sei lá, pesquise sobre o lugar, qual a época do ano que você vai, compre uma roupa que simbolize já o momento que chegar, como você vai estar vestido, a casa, compre um objeto da casa, mesmo que você não tenha a casa, compre um objeto que você vai colocar dentro dessa casa quando você tiver. Se é um carro igual, entendeu? Se é a viajar, se você não tem o passaporte, tire primeiro o passaporte, apresente diante de Deus. Então, vá dando passos que você consegue dar hoje. Pare de gastar. Se você compra lanche todo final de semana, se você está gastando com coisas besteiras, vá guardando esse dinheiro como se fosse já para isso, invista. E toda vez que você guardar, você vai falar, meu Deus, é para isso, é para isso. Eu fazia isso quando eu fiquei os 6 meses sem pegar folga. E Deus vai honrar a sua fé. Mas não seja como um Tomé, não seja uma pessoa incrédula. Ore hoje a Deus, peça para Deus remover toda incredulidade, silencie e permaneça orando e seja fiel ao Senhor. Continue acreditando, não desanime, não desista, não importa as circunstâncias que você está vivendo hoje. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele se importa. Deus é que gera no nosso coração um sonho, Ele não permite que a gente sonhe se não for para a gente viver. Amém? Deus abençoe seu dia.